Daniel capítulo 11, o verso 40 a 45 nos fala do início do tempo do fim até a volta de Cristo. Vamos iniciar uma minissérie do capítulo 11, dos versos 40 a 45, para entender os significados de cada um deles para os últimos momentos finais que nos resta para a volta do segundo advento do Senhor Jesus. Daniel capítulo 11 e o verso 40 diz assim: no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Vamos entender esse verso 40 do capítulo 11 para entender a história, o significado que está por trás desta profecia que aponta para o tempo do fim. Agora vamos entender o sentido do rei do sul e do rei do norte, no capítulo 11 do verso 40 de Daniel. O Egito não representava mais o rei do sul, porque desde o capítulo 40 ao verso 31, houve uma transição do literal local para o espiritual global. Literalmente, o Egito era o rei do sul. O Senhor Deus deu a ordem a Moisés para ele pedir a Faraó que libertasse o seu povo. Mas qual foi a resposta de Faraó? Êxodo no capítulo 5, verso 2 diz assim: mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não reconheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ou seja, Faraó declarou que a nação do Egito era completamente ateísta. Nesse contexto do verso 40 do capítulo 11 de Daniel, o Egito era a nação do rei do sul, que era representada literalmente. Agora foi substituída pela França, passou a ser o rei do sul, tanto no sentido espiritual e também global. Quando foi que o rei do sul lutou contra o rei do norte? Foi na França ateísta de 1798 que Napoleão Bonaparte deu a ordem ao seu general Alexandre Berthier, que prendeu o Papa Pio VI, o rei do norte. O Papa de Roma foi derrotado pelo ateísmo francês, rei do sul. O rei do norte, o papado, sofreu a ferida mortal na Revolução Francesa. O rei do sul, no aspecto espiritual e global, era a França revolucionária, um poder ateísta que cultuou a deusa da razão, que queimou as Bíblias em praça pública, perseguiu e matou muitos cristãos huguenotes na noite de São Bartolomeu, e as 2 testemunhas foram queimadas em praça pública, que simboliza o Velho e o Novo Testamento da Palavra de Deus. Mas após 1798, o foco já não era mais a França, rei do sul, agora é outro poder ateísta ou ateu. Qual poder ateísta que surgiu após 1798, que estava agora impedindo do Papa ser novamente um poder mundial, assim como foi na Idade Média ou na Idade Escura? O rei do norte sofreu um golpe do ateísmo do rei do sul na Revolução Francesa, mas agora, em nossos dias, antes do segundo advento de Cristo, o Papa de Roma usará carros, cavaleiros e navios. Isso significa que o papado vai atacar e eliminar o ateísmo comunista global com toda a força política e militar. A história se repete mais uma vez na profecia. Para o Papa subir ao trono da Idade Média, em 538, ele teve que destruir as 3 nações bárbaras. Hoje, no século XXI, em nossa era, ele terá que eliminar o ateísmo comunista para ser um único governo mundial. A pergunta é: você está pronto para esse governo mundial? Descubra mais e saiba mais sobre esse governo mundial que irá invadir a minha e a sua privacidade. O segundo tema dessa série será Daniel capítulo 11 e o verso 41. Não perca!